Chegou uma pergunta para nós, aqui no quadro O que a Bíblia diz, sobre a diferença entre dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo progressivo. Embora não foi a pergunta exatamente da pessoa, mas é sempre bom lembrar que o dispensacionalismo revisado, que vem da escola de Dallas, especialmente com o Charles Ryrie, Pentecost e outros ali, chama revisado por causa do dispensacionalismo clássico, que vem de John Nelson Darby, Scofield e tantos outros lá atrás. Esse dispensacionalismo revisado parou umas arestas e corrigiu alguns equívocos que os primeiros formuladores do dispensacionalismo tinham cometido, pelo menos no meu entendimento. E depois, então, de um tempo, especialmente com Darrell Bock, Bloomberg e outros, eles formularam também lá em Dallas, não só lá, mas especialmente lá, formularam aquilo que se chama de dispensacionalismo progressivo, que nada mais é do que uma tentativa e um passo mais próximo de uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento do que o dispensacionalismo revisado já fornecia. Então, com isso, o dispensacionalismo progressivo acaba olhando para alguns temas importantes no mundo dispensacionalista de maneira distinta. Por exemplo, por um dispensacionalista clássico e também revisado, muitas vezes, a noção de reino, né, o que é o reino, é uma noção basicamente futura, em que o reino ainda está sendo aguardado quando Cristo vier e instituir o seu reino. Já para um dispensacionalista progressivo, a questão de reino vai seguir bem aquela ideia do já e do ainda não. A ênfase vai ser dado muita ênfase para um reino já presente, embora eles não neguem a existência de um reino futuro, aguardado e vindouro. Também nessa ideia de uma complementação maior ou de uma continuidade maior entre o Antigo Testamento e o Novo, isso vai envolver a questão hermenêutica. O dispensacionalismo progressivo, diferente do revisado, vai usar uma hermenêutica, uma ideia de que eles chamam de hermenêutica complementar. Isso significa que algumas profecias do Antigo Testamento, enquanto o revisado vai referi-las como 100% para o milênio ou a grande tribulação, o progressista vai entender que parte dela se cumpre nesta época em que estamos. Isso é uma hermenêutica complementar. Então, eles não tiram a ideia literal ali, mas trazem uma complementação. Por exemplo, a nova aliança geralmente é interpretada pelos dispensacionalistas revisados como uma aliança a ser ainda celebrada com Israel no futuro, e muitos vão dizer que a tribulação é o momento em que Deus refina Israel justamente para celebrar esta aliança, e aí o desfrute desta aliança acontece no milênio e depois por toda a eternidade. E a igreja, a época da igreja, a época que estamos, seria então um parênteses nesta promessa para Israel. Já o dispensacionalista progressivo vai olhar e vai entender que sim, esta nova aliança é celebrada com Israel, isso está claro no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento complementa, e aí vem essa ideia de uma hermenêutica complementar, complementa aquilo que o Antigo Testamento mostra e vai enfatizar que a nova aliança não é apenas com Israel. Veja, eles não vão negar a ideia de que o milênio é o desfrute da aliança com Israel. Mas a questão é que a igreja hoje já participa desta nova aliança.
não como uma substituição de Israel e nem como um parênteses na história de Israel, mas como uma ideia complementar que o Novo Testamento apresenta em relação ao que o Antigo enfatiza. Então, o Antigo fala que a nova aliança é para Israel, a igreja não substitui isso, não anula Israel, mas também não é um parênteses, algo que não tem nada a ver com esta aliança e só está esperando ela ser cumprida lá. Então, ela complementa, ela participa junto e já com as bênçãos que ainda Israel aguarda. Isso é uma hermenêutica complementar. Geralmente, os dispensacionalistas revisados vão dividir a história em 7 dispensações, alguns 8, 10, dependendo do dispensacionalista. E o que muda entre as dispensações, via de regra, são testes que Deus faz com o homem, e quando este, ou o representante da humanidade ali, ele falha nesse teste, então Deus inicia um outro período, e o tipo de relacionamento, a maneira que Deus se relaciona com o povo, muda de dispensação para dispensação. E aí essas etapas, né, praticamente são etapas mais estanques, bem separadas no dispensacionalismo revisado. Já o dispensacionalismo progressivo, então, vai dizer que as dispensações, e eles não se preocupam tanto em dizer quantas são, há uma variação entre eles, assim. Mas esse plano de Deus na história é mais contínuo do que estanque. Então, a ideia de entender a história como um progresso, por isso que vem o nome dispensacionalismo progressivo. E este progresso é justamente o progresso do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus. O dispensacionalismo, talvez o último ponto aqui que eu me lembro, assim, o dispensacionalismo revisado vai dar muita ênfase para as questões escatológicas, inclusive, na sua grande maioria, são pré-tribulacionistas, pré-milenistas. Já o progressivo, a ênfase que é dada nesse sistema não é tanto escatológico como é no revisado, nessa ideia de entender profecias, Israel, o que está acontecendo ali. Mas há um equilíbrio maior entre o hoje, o que já estamos vivendo, e olhar para as escrituras com a sua aplicação hoje, e também um pouco depois. Tanto é que no sistema progressivo, mesmo sendo progressivo, não há uma definição de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e essas coisas. Então há divergência. E quem o defende, quem faz uma defesa dessas duas possibilidades no dispensacionismo progressivo, não é uma defesa tanto lógica, como geralmente era feito no revisado. Não todos, mas geralmente era feito assim. É uma defesa mais bíblica, uma vez que na lógica mesmo o sistema engloba essas duas questões. A tribulação não é necessária, como talvez mais para o revisado. Então, a defesa, se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação, é uma defesa muito mais exegética, bíblica, do que por uma exigência do sistema de pensamento. Bom, talvez tenha outras diferenças, existem bons livros para isso, tanto do dispensacionalista quanto do dispensacionalista progressivo, e talvez você possa se aprofundar mais aí para quem perguntou, mas via de regra são essas diferenças do dispensacionalismo revisado para o progressista.